Depois no Instagram você coloca. Uhul! Peraí que eu vou colocar a gente no Instagram. Agora foi. Agora entrou, tá entrando. É isso aí, galera. Tudo bem? Aqui é Ibson Cabral do podcast Pocahontas com você. Tudo tranquilo? Deixa eu abaixar aqui o volume, né? Que o volume tá alto. Hoje foi um dia totalmente atípico, diferente. Hoje é dose dupla, né? Então estou aqui com a minha co-host, Ale Petra. Diga, Ale Petra, tudo bem? Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Ibson. Mais um Pipoca de Saúde começando. Que legal, né? Muito bacana. E hoje foi um dia bem atípico também, porque como eu fiz o primeiro episódio, a gente fez a Pipoca de Mentoria, e hoje eu também me atrasei, entendeu? Falei, caramba, ficou muito juntinho um do outro. Aí eu não tinha posto o link para passar para o convidado. Falei, caramba, esqueci. Eu falei, cara, a gente vai um checklist, gente, né? Mas a gente vai, né, agilidade, a gente vai se aperfeiçoando, né, fazendo essa melhoria contínua, se adaptando, isso aí. Então, Ale Pedra, chama o nosso convidado para contextualizar hoje o papo de hoje, tá legal? Estou super feliz hoje com a presença do Antônio Denez, CEO da Optness. Ele tem, assim, um conhecimento, uma experiência sobre performance, agilidade e experiência na área da saúde também. Então, por favor, Antônio, seja muito bem-vindo ao palco do Pipoca de Saúde. Obrigada mais uma vez pela presença. Estamos super felizes em você estar aqui hoje, nesse nosso episódio mais que 500, né, Y? Sim, não, eu já estou com 550, não sei, 500 e pouco. Só sei que não, no YouTube tem mais de 600 vídeos. E no Spotify tem mais de 500, tá? É isso aí, eu não me lembro qual é a numeração certa, não. Tem mais de 500, tem, né? Mas, Antônio, conte pra gente quem é o Antônio, pra gente aqui, pros ouvintes do Pipoca Ágil, nesse evento que é o Pipoca Ágil Saúde, com a minha co-host, Ale Petra. Diga aí. Antes de tudo, muitíssimo obrigado, professora Ale, Ibson, prazer enorme estar aqui com vocês. E é um prazer ainda maior estar podendo falar sobre saúde, né? Saúde, gestão da saúde, saúde física, saúde mental, bem-estar geral, uma coisa que é tão importante na vida de todo mundo, né? Bom, quem que é esse Antônio Denez? Antes de tudo, eu acho que eu sou um idealista, um sonhador que tenta melhorar as coisas, né? Porém, um sonhador, um idealista com método, com prazos, com deadlines, né? Então, um sonhador com método e prazo que tenta melhorar as coisas ao seu redor. Eu sou natural aqui de Curitiba, no Paraná, sou de família italiana, então eu nasci e fui criado em Curitiba, me formei em engenharia aqui na Federal do Paraná, em Curitiba, e depois, como eu sempre quis morar na Itália, eu resolvi fazer uma segunda faculdade lá na Itália. Daí eu me formei em economia e fiz um mestrado em economia lá na Itália. Depois desse meu mestrado, fui contratado por uma grande multinacional do setor da saúde, uma empresa farmacêutica, uma das maiores empresas farmacêuticas, e trabalhei por 10 anos nessa empresa lá na Europa. Depois disso, eu retornei para o Brasil como CEO do Instituto Optness. E esse que é o resumo. Caminhar na jornada imensa, né? Poxa, parabéns. Cheio de sonhos. É um prazer estar aqui no Pipoca. Mas diga, Lê, começa aí com as perguntas aí, aquele papo bem bacana. Ai, que legal. Eu queria começar, Antônio, pelo tema, né? Eu acho que uma das coisas que chama muita atenção do nosso público, a gente tem hoje um público muito variado, pessoas que estão começando na agilidade, pessoas que já têm mais experiência, muitos gestores de saúde têm procurado o nosso podcast. Quando a gente bateu, para quem não sabe, que é aqui nosso ouvinte, primeiro eu converso um pouco com o convidado, faço um papo aí de 30 minutos durante a semana, e aí a gente começa a conversar sobre o tema.
E aí esse tema ficou super interessante, que são os caminhos da performance e produtividade. E aí junto, né, como a sua experiência é ampla, acabou vindo o Lean, o Scrum e o Flow, né? Então conta pra gente um pouquinho para você, o que você entendeu desse tema para você topar esse tema hoje aqui no Pipocagem de Saúde. Certo. Ali, então, a metodologia Lean e a metodologia Scrum, assim como todas as metodologias, de maneira geral, né, elas servem para a gente melhorar sistemas ao nosso redor. E eu sempre trabalhei com isso. Comecei a estudar isso lá na engenharia, que foi a minha primeira graduação. Depois me aprofundei fazendo pós-graduações em gestão industrial, estudei o Six Sigma, Lean, Scrum e diversas outras metodologias que são muito, muito eficazes, são muito efetivas, elas realmente funcionam. Porém, eu sempre senti falta do componente humano para fazer com que essas metodologias deem certo, porque elas realmente funcionam. Porém, exige um esforço da parte das pessoas em aprendê-las e existe um esforço da parte das pessoas em praticá-las, em colocá-las em uso. Então, esse componente humano da nossa vontade pessoal, da nossa disciplina individual, da nossa motivação pessoal, foi uma coisa assim que eu sempre senti muita falta. Sempre senti muita falta. E é um ingrediente fundamental para qualquer coisa que a gente vai fazer. Uma faculdade, iniciar um relacionamento, praticar um esporte, começar a aprender um instrumento musical, ou praticar Lean, Scrum, Six Sigma e diversas metodologias, né? Elas exigem um esforço. É que nem um primeiro depósito que a gente tem que fazer lá no banco para daí ele render juros, né? Então, esse ingrediente eu acabei estudando, sempre buscando soluções para esse esforço inicial, que é o primeiro ingrediente para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Então, lá na Europa, eu me deparei pela primeira vez com a ciência do efeito flow. Isso é uma ciência, a gente pode aprofundar depois um pouquinho. E daí a gente começou a ver de que implementar um sistema Scrum e implementar um sistema Lean, ágil, em qualquer empresa, porém, mais especialmente ainda em empresas da saúde, se complementavam muito bem, porque Scrum e Lean são difíceis de serem implementados. A gente tem técnicas para fazer com que eles fiquem mais facilmente utilizáveis, porém exige um esforço inicial, e esse esforço inicial eu comecei a trazer através dessa ciência chamada efeito flow. Então eu vi que os dois se complementavam muito bem, né? E a gente tem tido bons resultados, excelentes resultados aplicando e combinando essas áreas, esses domínios lá no exterior. Muito legal. E assim, quando você junta literalmente isso, explica para a gente melhor, porque assim, eu acho que todo mundo que trabalha com gestão, não precisa nem de ser gestão ágil ou gestão lean, trabalha com gestão, a gente sabe que o famoso fator H é o grande desafio, né? Eu achei super interessante quando você trouxe essa questão do primeiro depósito, seu esforço individual, porque de fato, né? Tem até uma frase que eu gosto muito que é assim: é impossível você ensinar quem não quer aprender. Da mesma forma que é praticamente impossível você deixar uma pessoa obstinada a aprender deixar de aprender, né? Uma pessoa que realmente queira aprender. Como que você
mistura, faz esse blend ali na prática para poder implantar o Scrum, né? Inclusive, tem algumas pessoas que hoje fazem parte do Instituto que estão em fase de implantação do Scrum, que eu acho que isso pode ser muito interessante também. Certo. Então, Ali, são momentos e metodologias bem distintas. A gente pode trabalhar com o flow, né, e performance individual para auxiliar na implementação de sistemas, que podem ser o Scrum, pode ser um sistema de software, pode ser uma fusão ou aquisição que a empresa está passando, né? Então, esse é um formato que a gente pode utilizar. A gente entra com esse arsenal de motivação individual, de resiliência individual, de produtividade e performance individual, para auxiliar na transição de um momento difícil na empresa, que pode ser a implementação do Scrum, do Ágil, ou pode ser qualquer outra coisa, né? Um turnaround que a empresa está fazendo, etc. Então, esse é um formato. O segundo formato é a gente dar formação ensinando as técnicas de flow e de performance humana de maneira autônoma e isolada, porque a performance humana, ela é esse primeiro ingrediente que serve não apenas para a gente implementar Scrum e Ágil em uma empresa, mas serve para a gente manter um bom relacionamento com os nossos filhos e partners, serve para a gente encarar os altos e baixos da vida. Então, a gente pode fazer nesses dois formatos, né? O segundo formato é uma formação aonde a gente dá o ferramental de performance para as pessoas encararem desafios não apenas profissionais, mas também pessoais. E é um investimento que vale super a pena, né? Vale muito, muito a pena, porque além de ser útil não apenas no trabalho, mas também na nossa vida pessoal, esse investimento ele vale tanto a pena porque a gente usa ele a nossa vida inteira, né? Mesmo depois de aposentado, a gente vai ter desafios altos e baixos, né? Então, o flow e a performance humana é a minha paixão, é a coisa que eu tento e o Instituto Optimus tenta lecionar e distribuir e pontificar o máximo de pessoas possíveis em vários países, porque o impacto na organização, na empresa, mas principalmente na vida pessoal das pessoas é extremamente profundo e duradouro. Então, são dessas duas maneiras que a gente integra todas essas metodologias. Muito, muito interessante, né, Y? Mas eu acho que tem uma pergunta que não deve estar só na minha cabeça, deve estar na cabeça de muita gente. Pode ser um pouco complexo, tá? Mas vai com calma com a gente. O que seria flow? Perfeito. É uma pergunta extremamente comum, porque o flow, ele é um neologismo. O que é um neologismo? É uma expressão para descrever um fenômeno que sempre existiu. Então, o flow, pessoal, ele é um estado de consciência normal, natural de todo ser humano, aonde quando a pessoa entra nesse estado de concentração, as nossas habilidades, elas crescem de maneira exponencial, chegando a aumentos de performance em 400, 500%, tá? E, ao mesmo tempo, é um estado extremamente agradável. Então, é o melhor dos dois mundos. O estado flow é um estado de concentração, aonde a gente se torna extremamente produtivo e performante, e, ao mesmo tempo, ele é extremamente agradável. A performance, ela
significa performance em qualquer habilidade que você tenha. Então, por exemplo, se você é um atleta, as suas performances físicas, elas se elevam à máxima potência. Se você é um programador de TI, a sua performance como programador também vai à potência máxima. Se você é um estudante, você começa a aprender conceitos e ter velocidade de assimilação e leitura na metade do tempo. Então, performance significa habilidade em qualquer âmbito que você queira exercer essa performance. E é um estado extremamente agradável e prazeroso. O problema com o flow é que, mesmo sendo um estado natural de todo ser humano, as pessoas não sabem acessar esse estado de ultra performance de maneira planejada e proativa, quando elas mais precisam. Em uma entrevista, em uma apresentação comercial, em uma conversa delicada com o seu marido, ou esposa, ou filhos, em uma negociação. E é isso que a gente tenta pontificar e ensinar e formar as pessoas ao redor do mundo. O estado flow, ele é um estado onde a gente tem condições de acessar esse estado de maneira proativa e planejada. É só saber como. O estado flow, ele sempre existiu na humanidade, desde os primórdios da humanidade, e as pessoas acessam esse estado flow de maneira esporádica, né? Então, esse é o grande desafio, saber acessar esse estado de maneira intencional e planejada. Provavelmente o Ibson, você, professora Ali, todo mundo que está nos assistindo aqui já vivenciou o estado flow. Sim. Não, com certeza. Antônio, eu estava olhando aqui, olhando e percebendo, né, sua fala, quando você descreveu, né, o teu histórico aí, né, no teu currículo, na tua jornada, eu falei, cara, o cara fez engenharia, depois fazer economia, e nas suas palavras aí, né, eu falei, cara, mas ele é totalmente ligado a humanas, em que sentido, tá? Eu posso estar colocando de uma forma, mas se você estava em exatas, tá? E agora na área da saúde, né? Como você falou, poxa, a indústria, né? E agora você caiu na área da saúde. O que te chamou a atenção? Porque fazem perguntas para mim, o Antônio, porque eu sou formado em biologia. E hoje eu atuo como Agile Coach na Deloitte, tá? E o que acontece? Eu tive toda a primeira formação na área de biomédica, tá? E na área de ciências naturais, biomédica, não sei como é que agora se fala, mas eu já estava na área de TI, né, que antigamente chamava informática. Então as pessoas me perguntam, eu entrei na área de TI porque eu gostava de jogar, e eu achava programar como se estivesse jogando, né, que antigamente era diferente os jogos, né? Então cai nessa. E a pergunta vai justamente essa, como é que você chegou nessa área de saúde e na área que essa parte essa parte mesmo, né, esse lado humano, né, vamos dizer assim, humanizado, né? É uma pergunta que normalmente as pessoas me fazem. Então eu comecei a estudar engenharia porque o meu pai, ele era do setor. E na época do vestibular, a gente muito jovem não sabe direito o que quer fazer. Então eu decidi estudar engenharia, porque o meu pai era do setor. Porém, naturalmente, eu sempre tive um grande interesse em ajudar os outros, em primeiro lugar. Então, lá já no primeiro ano da faculdade, eu fui voluntário no programa Engenheiros da Família, né? A gente tinha esse programa lá na Federal do Paraná, né? E ao longo da engenharia, eu sempre fui fazendo trabalhos voluntários, trabalhos que eu pudesse ajudar comunidades ou pessoas, né? Então, depois desse trabalho voluntário, eu fiz parte do diretório acadêmico da engenharia, depois fiz parte do diretório central dos estudantes da Federal do Paraná, né? E ali
eu fui descobrindo cada vez mais que eu tinha um grande desejo de ajudar as pessoas, e eu também tinha um grande interesse por matérias humanas e por matérias econômicas, né? Então, ao longo da engenharia, eu fui fazendo cadeiras cada vez mais próximas a humanas, cada vez mais próximas à economia. Lá na engenharia tinha uma cadeira chamada Engenharia Econômica, tinha cadeiras que eram de administração de projetos, etc. Então, ao longo dos 5 anos de engenharia, aos pouquinhos eu fui migrando para essa área de humanas, né? Então, depois que eu me formei em engenharia, eu quis morar na Itália, aí para não ficar apenas tomando vinho e comendo pizza na Itália, eu resolvi fazer alguma coisa de útil. Daí eu fiz essa segunda faculdade em economia, né? Então já estava, porque metade da economia é história com psicologia e a outra metade são números, né? Então eu fiz a segunda faculdade em economia e o mestrado também em economia. E depois disso, eu fui buscar novamente trabalhos que eu pudesse ajudar as outras pessoas, né? Então eu fiz processos seletivos para o Banco Mundial, eu tive quase uma oferta de trabalho para uma função do Banco Mundial, né, o World Bank, e um projeto na África, só que eu não fui selecionado porque eu não falava francês, tinha que saber francês. E nesse período eu também fiz o processo seletivo dessa grande empresa farmacêutica, que é a Johnson & Johnson, e acabei passando, né? Então, acabei entrando no setor da saúde, que é uma indústria que ajuda bilhões de pessoas no mundo inteiro, né? Por causa da indústria da saúde, que o sofrimento humano em diversas áreas terapêuticas diminuiu bastante, né? A gente tem o caso mais recente da Covid, né? Foi a indústria farmacêutica com a solução da vacina que fez com que a gente vencesse em tempos recordes, né, essa pandemia que matou milhões de pessoas, né? E a Johnson & Johnson é uma das maiores empresas do setor de neurociência e de psiquiatria no mundo. Então, ali que eu comecei a tomar contato não apenas com a saúde, que é a minha grande paixão hoje em dia, mas também com saúde mental, saúde e bem-estar mental, porque a Johnson & Johnson ela é uma das maiores referências em saúde mental. Foi os medicamentos descobertos pelo professor Paul Janssen, que aposentaram os manicômios, né, que eram instituições de tortura, de extremo sofrimento, com a descoberta do haloperidol. O haloperidol fez com que os manicômios fossem aposentados, o que é uma grande bênção para a humanidade. Então foi mais ou menos assim o meu percurso. Não, tá perfeito, deu para entender tudinho, ainda mais quando você falou aqui no início, gostava de colaboração e tudo, aí isso casa muito com a agilidade, a colaboração, ajudar os outros, empatia, você ter, né, sempre vendo o outro, né, e a agilidade, sempre vendo o cliente, né, tá no olhar do cliente, muito bom. Ale, diga aí, Ale, só dê essa observação, que eu fiquei com curiosidade, né? Não, achei super interessante, inclusive, trazendo até esse conceito amplo, né? Quando a gente começa a olhar para a saúde de uma forma mais ampla, né? E começa a ter contato com a Organização Mundial de Saúde, com alguns artigos e produções científicas de saúde, a gente entende que saúde é muito mais amplo do que simplesmente um estado de não doença, né? Então, recentemente, assim, nos últimos artigos que eu li sobre definições mais amplas de saúde, aí você está falando de saúde mental, eu vou trazer um pouquinho desse conhecimento aqui também para a audiência, Antônio. Tem a saúde 3 dimensões, né? A saúde física, a vacina, saneamento básico, alimentação, a saúde mental,
que eu achei super interessante você trazer, porque saúde mental, pelo menos até esse artigo se chama Measuring Health, quem quiser, medindo saúde, quem quiser procurar literatura, ele fala que o único indicador naquela época, que foi uma assembleia da ONU, de saúde mental era o nível de angústia. Quanto mais angústia, menor a saúde mental. Quanto menor a angústia, maior a saúde mental. E realmente os manicômios, eles eram instituições de extrema angústia, onde aquela saúde mental ela não persiste, né? E aí, só para complementar aí o conhecimento, a terceira dimensão, que é a saúde social, também chamada de Personal Environment Fit. Ai, gente, muita palavra em inglês, desculpa, mas Tá bom. é pessoa ajustada no ambiente, e essa pessoa ajustada no ambiente é a saúde social. Tem até alguns papos muito polêmicos, que a gente gosta de uma polêmica aqui, viu, Antônio? Sim, vamos. E a gente fala que, por exemplo, uma pessoa viciada em crack, que está na Cracolândia, teoricamente tem saúde social, porque ele está ajustado no ambiente. Ele tem um ambiente para ele ali, né? Então, estar ajustado, inserido em um ambiente, também seria um sinônimo aí de saúde social. Mas aí é só para colocar uma pimentinha, que a gente sempre coloca, Sim, né? é bom para diferenciar, né, o papo, para não ficar morno no papo, né? Para dar um pouco de velocidade, né? E estresse, um pouquinho de adrenalina, né? Mas diga aí, Ale, estou gostando, hein? Muito bacana mesmo. Inclusive, o Antônio, um dos primeiros entrevistados aqui, eu não peguei, eu peguei a foto, quer dizer, eu fazia até o banner na época. Fui eu, né? Acho que eu fazia o banner na época. E o convidado se apresentou, e era um médico, eu não sabia que era médico, não tinha me tocado que era médico. Não, trabalha assim, assim. Não, eu sou médico. A última coisa que ele falou que era médico. Eu falei, caramba, doutor, desculpa. Não, isso aqui, pode chamar de Guilherme e tudo. Eu falei, não, respeito, né? Mas é bacana isso, gostei da tua história, né? É muito bacana mesmo. E casa muito com o que a gente trabalha aqui, né? Que a gente trabalha, que eu digo, divulga aqui, né? Esse lance da colaboração, humanização do trabalho, coisas desse tipo. E a Lipeta caiu por algum momento, mas relaxa, gente, é assim mesmo. Antônio, a sua empresa, você há quanto tempo está com a sua empresa aqui? Era brasileira ou não? Ou era estrangeira? Ela foi fundada em Milão. Caiu a luz aí? Acabou. Acabou. Viu? A chuva está chegando aí, não é só em Curitiba. Verdade, está no 4G na bateria, né, do Note, né? Na bateria, ó, tô aqui. Mas tudo bem, vamos embora assim mesmo. Vamos embora. Então, o Instituto Optimist... Posso fazer minha próxima pergunta, então, Antônio, que eu estou com uma curiosidade aqui. Deixa ela fazer, deixa por causa do tempo dela, da bateria Claro. também, de repente pode cair, depois você me responde, tá legal. Vai lá, Lê, diga. Tá. Então, vamos lá. O que eu ia te perguntar é que você falou do flow. Eu lembrei tanto dos pianistas, quando você vê uma pessoa tocando um instrumento musical, parece que você sai do seu universo, assim. Acho que a alta performance, ela tem essa coisa do você se conectar em outra vibração neural mesmo, né? Isso. Aí eu fiquei aqui pensando, é possível, Antônio, esse flow em grupos fomentar, por exemplo, eu estou fazendo um Scrum, eu vou ter uma planning, eu vou fazer uma reunião de planejamento. É tão complicado para o agilista, para o facilitador, fazer com que aquelas pessoas entrem num fluxo mais fluido de comunicação, de comportamento, de camaradagem. Como que funcionaria o flow no contexto do Scrum? O flow, no contexto do Scrum, funcionaria em grupo, como você mesmo falou, Petra. Então, a gente tem condições de elevar grupos ao estado de flow, que é esse estado de êxtase aliado à ultra performance, e isso é muito comum, por exemplo, em bandas de música. O pianista, ele é um artista individual. A gente tem condições de levar a pessoa a entrar em flow de maneira individual, porém também em grupos. Então, o flow em grupo, ele é muito, muito comum em esportes coletivos, esportes em equipe. Ele é muito comum em bandas musicais, até os músicos, quando entram em estado de flow, eles têm um jargão
do setor da música, que eu estou ou estamos tocando no pocket, I'm in the pocket, né? Isso quer dizer que o grupo, a banda, entrou no estado de flow, os esportistas em equipe, né? Jogo de futebol, de basquete, de vôlei, ou times de maneira geral, eles agem de modo único. A equipe inteira é um bloco único e o jargão do estado flow no setor esportivo é zone, né? Eu estou jogando, I am in the zone, ou I got in the zone, né? Então, no Scrum, ele seria implementado através das técnicas de indução ao estado de flow em grupos, né? Gatilhos que são comuns para levar grupos ao estado de flow. Uma comunicação clara, franca e transparente, que é um valor do Scrum. Confiança entre os membros, né, um outro valor de Scrum. Então, o ambiente de Scrum, os valores e os princípios do Scrum são extremamente alinhados com os gatilhos necessários para um time entrar em flow. Então é extremamente possível, extremamente saudável a gente elevar grupos de empresas ao estado de flow, e é ainda mais fácil e mais possível especificamente grupos de Scrum, porque já tem os mesmos princípios e os valores necessários para o estado de flow em grupo. Pô, muito legal, hein? Que bom que faltou a luz aí agora, hein? Faltou a luz. Que legal. Voltou. Na sua ausência temporária, eu ia até falar da empresa, né? Da Optimus, como é que é? Optimus? Como é que... Optimus, né? Eu ia até falar com ele, né? Quando é que surgiu a empresa, né? Porque você veio no Brasil com a empresa em si? Vou perguntar só para contextualizar aqui. Claro. Então ela surgiu em Milão, na Itália, em 2008. 2008 foi a crise econômica mundial. Muitas empresas no mundo inteiro estavam quebrando, estavam passando por dificuldades econômicas, e eu, lá na Itália, junto com outros amigos da Johnson & Johnson, a gente quis fazer um projeto social onde a gente lecionava gratuitamente técnicas de Lean, Six Sigma e de liderança nos finais de semana para empresários de pequenas organizações, né? Então o Instituto Optimus nasceu devido a esse projeto filantrópico nos finais de semana lá em Milão. Esses workshops foram tomando corpo, foram tomando consistência, metodologia, até que um final de semana, uma grande universidade da Europa, a Universidade Bocconi, ela nos convidou. Olha, Antônio, um dos nossos alunos ouviu falar desse workshop de Lean Six Sigma for Management, era um dos nossos workshops, e a gente foi convidado a lecionar esse workshop nessa prestigiosa universidade lá na Europa, e aquilo não parou mais de crescer, né? Então uma universidade começou a comentar com outra. Hoje em dia nós lecionamos os nossos workshops de performance gerencial ou de performance humana nas maiores universidades da Europa e dos Estados Unidos, né? Que bacana. Lecionamos, inclusive na Universidade de Chicago, que foi a universidade que identificou e codificou o Flow pela primeira vez através do professor Mihaly Csikszentmihalyi. A Universidade de Chicago é um dos nossos parceiros. Que bacana, né? Porque eu fiquei curioso, na hora que caiu a sua luz, eu falei, cara, vou engatar essa sabe como é que é, né? Com a anos 30, não tem isso não tem negócio. Por isso que o roteiro, às vezes, Antônio, é um problema, né? Já pensou? Faltou a luz, e caramba, era a hora da pergunta da Alê, e ela saiu, me perdi. Aí,
que é tudo assim. Diga aí, Ale, agora, manda abraço aí. Adaptação, né? Ambiente seguro, confiança, tudo que a gente gosta na agilidade, então parece que tem no flow, né, Antônio? Então, acho que tem muito a ver. Mas fala um pouco, pode, por favor, venda seu jabá, como diz aí, né? O flow é um curso da Opness. Eu já entendi que eu posso tanto ir como pessoa física, e eu quero fazer o curso do Flow, ou uma empresa, pode, uma área de treinamento, algum recrutador que esteja nos ouvindo, pode levar esse treinamento para as pessoas da empresa. Como que vocês estruturaram para transmitir esse conhecimento tão inovador, né, Y? Eu estou assim, encantada. Estou encantada, faz muito sentido a ciência do flow. Conta para a gente aí um pouquinho. Então, o nosso programa, a gente tem diferentes formatos, né? Tem o formato intensivo, que é aquele 2 dias fechado em um hotel ou em uma sala de workshop, né? Onde empresas nos contratam para um programa intensivo. Tem formatos também, a modalidade à distância, né? Tanto é que a gente leciona isso e fazemos mentoria em diversos países do mundo, mesmo antes da pandemia. Porém, o formato que a gente mais gosta é o formato de mentoria de 6 semanas. Cada semana a gente leciona 3 técnicas e de uma semana para outra, os participantes têm que praticar essas técnicas. Então, na semana 1, a gente começa com regulação neurobiológica. A gente passa 3 técnicas, explicamos toda a ciência, toda a história, e no final a gente dá exercícios para as pessoas praticarem as 3 técnicas por 7 dias com acompanhamento. Na semana seguinte, a gente adiciona mais 3 técnicas e os participantes vão ter 7 dias para praticar os protocolos novos e assim sucessivamente por 6 semanas. Então, aula, onde a gente explica toda a ciência, toda a história, toda a metodologia. No final da aula, exercícios, né, que a gente chama de protocolos, onde a pessoa precisa praticar aquilo, porque o ganho de performance, produtividade e motivação vem dos exercícios que elas fazem dia a dia com o nosso acompanhamento. Não adianta nada a pessoa saber toda a ciência do flow, saber quem descobriu, saber todos os gatilhos, etc., se ela não consegue praticar, né? Então, esse formato de 6 semanas faz com que as pessoas, no final de 6 semanas, tenham ganhos de performance e produtividade na média de 44%. Essa é um controle estatístico que a gente faz, né? Então, no final de 6 semanas, a pessoa aumentou a sua produtividade pessoal em 44% e o seu nível de bem-estar pessoal e motivação em torno de 42%, né? E depois disso a gente oferece suporte por 1 ano para que as pessoas não percam essa produtividade e bem-estar, qualidade de vida que elas ganharam, sabe? Então, 6 semanas a gente eleva eles a um novo patamar de performance e depois a gente dá um acompanhamento de 1 ano. É um valor extremamente acessível financeiramente, a gente lutou bastante para colocar um valor em real, né, e não em euro. Você não assusta. Senão, E a nossa preocupação foi deixar um valor extremamente acessível para que o maior número de pessoas possíveis tivessem acesso a essa tecnologia humana. É interessante, até no precificando, né? As pessoas têm que olhar também para o outro, né, cara? É interessante, eu gostei de saber, porque às vezes, como esse curso, né, pelo que você está me dizendo, ele também é aplicado fora do Brasil, Estados Unidos e na Europa, então seria interessante até a quantidade de dinheiros, né? Você não faz a conversão, você põe a quantidade de dinheiros de cada área, né? Vamos dizer assim, né? Cada área que atua, né? Muito bacana, gostei, é sensacional. Ale, diga, Ale.
Manda brasa aí. E ainda mais para um economista, né? Isso então, aí, entendeu? O economista já tem essa questão de... Eu adorei quando você trouxe que economia metade é história e psicologia, a outra metade números. Que quando você olha no contexto geral mesmo, né, a economia acaba retratando os grandes movimentos sociais e que derivam aí dos gatilhos e dos comportamentos psicológicos e coletivos, né? Achei super interessante, Antônio, e gostei muito de saber desse curso do Flow. Já estou interessada, Y. Eu sou uma aprendedora serial, né? Eu gosto muito de neurociência. Eu acho que a neurociência ela me ajuda em muitos momentos, né? Tem muitos gatilhos também que vêm da neurociência, de traumas. Eu estudei muito isso na minha época, até mesmo de mestrado, né? Por conta das doenças crônicas, né? Então, às vezes, muitas doenças crônicas elas são desdobramentos de amassaduras emocionais, de traumas de infância. Então, trazer esse fator humano, ele é cada vez mais importante, mais relevante para a performance. E aí, se você puder contar para a gente um case, porque a gente gosta muito de coisas práticas aqui, sabe? Então, assim, um case pode ser ou de uma pessoa que te chamou a atenção, ou de uma empresa, um case onde você colocou essa agilidade, o Scrum ali, o Flow, e quais foram os resultados que você viu, quais foram as suas principais observações em relação a um caso prático aí dessa sua experiência tão diferente, tão inovadora que você está trazendo aqui para a gente. Claro, com o maior prazer. Então, o caso que eu gostaria de comentar, ele aconteceu no final do ano passado, então ele é bem recente, a respeito de uma hipótese, uma dúvida, de que muitas pessoas me perguntavam, Antônio, mas esses resultados do programa Flow em Human Performance, né, performance humana, que você fala, aumentar 44% a produtividade, 42% a motivação, isso aí funciona lá no exterior, porque as pessoas já são de uma cultura mais disciplinada, né? Isso aí funciona lá na Alemanha, na Suíça, nos Estados Unidos, Canadá, onde vocês... Eu acho que no Brasil não vai funcionar, porque a cultura é diferente, etc. Então, o ano passado, a gente fez a nossa primeira turma piloto com brasileiros, né? A gente fez essa mentoria de 6 semanas com um grupo de brasileiros, né? Uma turma bem heterogênea, né? Tinha CEO de empresa, CEO de hospitais, né? Tinha um CEO de um hospital com 5.000 funcionários, tinham donas de casa, advogados, profissionais liberais, e os resultados que a gente conseguiu obter no final das 6 semanas foram estatisticamente iguais ao dos europeus. Então eu fiquei muito feliz em saber que os brasileiros também são seres humanos, né? Porque o flow é uma característica natural do ser humano, né? Então, como os brasileiros são seres humanos, sogra eu já não sei se... tem esse problema. Tem as exceções, né? A gente... Mas assim, então eu fiquei muito, muito feliz, porque no final das 6 semanas, né, a nossa produtividade média, ganho de produtividade média no exterior é 44%, e a nossa turma aqui no Brasil deu 42%, então estatisticamente é igual, né? Verdade. E o nível de motivação da nossa turma aqui no Brasil também aumentou 41%, e a nossa média no exterior é 42%, se não me falha a memória. Então, esse é o caso de sucesso, e daí essa turma de brasileiros tiveram vários depoimentos espontâneos, né? Então, por exemplo, o dono de uma empresa de investimentos, né? Ele falou, nossa, Antônio, eu não conseguia brincar com meu filho, eu não tinha energia e paciência suficiente para brincar com meu filho, esse programa transformou minha vida, agora eu consigo brincar com os meus filhos, né? Melhorou minha saúde, minha disposição. Uma outra pessoa também no setor de finanças,
falou, Antônio, eu não conseguia sair do escritório antes das 8 da noite, Caramba. Agora com esses 44% de produtividade a mais, né? 4 horas da tarde eu estou encerrando já tudo, eu consegui fazer tudo o que eu queria, pessoas que falaram que não conseguiam dormir por causa da ansiedade, né? E que o nosso programa consertou a questão do sono já na primeira sessão. Então, assim, é um programa transformador que a gente tenta levar para o maior número de pessoas possíveis, inclusive através de projetos sociais, né? A gente faz doações para escolas em regiões carentes, para voluntários do terceiro setor, porque é uma ciência que transforma a vida das pessoas, transforma de maneira muito profunda. E as pessoas que mais precisam dessa tecnologia são aquelas mais carentes, são aquelas mais suscetíveis, os doentes, né? Então a gente tenta fazer negócios, né? A gente leva essa mentoria a pagamento para empresas, bancos e profissionais, daí é pagamento, é um negócio com fins lucrativos, mas a gente também tenta levar essa tecnologia humana, essa engenharia humana, engenharia da performance, para pessoas carentes, humildes, através dos nossos projetos sociais e as nossas doações. Antônio, essa semana aqui eu peguei um vídeo daquele cara que já morreu, aquele médico político, Enéas, doutor Enéas, justamente falando sobre, ele falava que o ser humano, todos nós somos semelhantes porque nós somos um universo, né? Um microcosmo dentro da gente. E todo mundo é igual. O que muda, ele fala mesmo, o que muda de um faxineiro para um astrofísico é a quantidade de informação que cada um absorveu durante a vida, né? Não teve problemas sociais e tudo, mas nós somos semelhantes por sermos iguais. Então, quando você falou isso, com relação, né, você vê que o lado social, nesse caso específico, assim, né, que o Flow está mostrando, que ele vai bem além do que a casca, vamos dizer assim, da que vem externamente. Pelo que você relatou aí, o Flow, o método que vocês usam, ele quebra essas barreiras sociais, né? Porque está lidando com atitudes de neurologia, né? Como é que é? Neurobiologia. Isso, neurobiologia, neurociência, e comportamento das pessoas independente da sua classe social. Isso eu achei assim, maravilhoso. Eu estava curioso, né? Porque eu também pensando, nossa, mas espera aí, uma dona de casa, né? Um rapaz novo, com experiência, né? Um CEO, aquela confusão toda, mas acaba que ele vai no cerne da questão do ser humano em si, né? Sem essas cascas e muletas sociais. Mas diga aí, Alé. E é genial, né, Y, complementando um pouco. Eu passei por um tempo no doutorado na psicobiologia na Unifesp e eu adorava fazer doutorado lá. Foi muito hard para mim, eu não consegui terminar o programa. Eu queria menos molécula, eu queria mais ação. Eu sou da gestão, não adianta. Mas eu aprendi muito lá e um dos princípios básicos da psicobiologia é, de fato, como a psicologia mexe com a biologia e a biologia com a psicologia. Então, quando o Antônio traz, imagina esse programa, gente, depois a gente vai colocar, tá bom? A gente coloca você passa pra gente, a gente publica nas nossas redes sociais o Flow, por favor, Antônio, que a gente está falando muito dele. Mas imagina, ele falou do sono, né? Se eu estou muito estressado, eu não durmo. Né? Eu tenho tendência a não dormir, porque eu estou estressada, eu estou preocupada, eu não durmo. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu não durmo, o meu nível de estresse aumenta. Se eu não durmo, o meu nível de mau humor aumenta. Então, a psicologia e a biologia, elas estão intimamente ligadas, né? Tanto é que o maior instituto do Centro de Psicobiologia da Unifesp é o Instituto do Sono, né? Então, hoje o Instituto do Sono porque realmente o sono é algo assim extremamente poderoso, o descanso da mente, e é muito trabalhado lá. Eu era do álcool e drogas, farmacêutica, né? Trabalhava principalmente com álcool lá, né? Fiquei um tempo lá estudando, e foi muito desse programa, né? Que foi um programa da professora maluca, a professora Maria Luísa, lá da Unifesp, que eu comecei a estudar engajamento, Antônio. Eu comecei a descobrir como que as coisas em substâncias, e era tudo baseado em estratégias psicobiológicas, né?
monitorando gatilhos, se o gatilho do vício ele era mais biológico, se ele era um gatilho mais social. Então, entrando aí por esse mundo. Mas eu fiquei com uma curiosidade aqui, eu acho que o nosso tempo deve estar acabando, que eu estou mais ou menos aqui olhando, mas eu queria fazer pelo menos mais uma última pergunta. Aí, pode fazer, tá tranquilo, vai lá, tá tranquilaço. Eu fiquei muito curiosa para saber como que vocês medem essa produtividade. Então, você falou em vários momentos sobre os 44% de performance e sobre a motivação. Quais são as perguntas que vocês fazem para os alunos e para as pessoas que participaram do Flow para vocês chegarem nesses números? Claro. Então, depende dos fatores de performance que a gente está medindo. Tá. Tem fatores que são subjetivos, né? Nível de motivação, nível de bem-estar, isso através de questionários de autoavaliação, né? Então a pessoa responde em base a um questionário, né? Como que ela está se sentindo, porque é um fator subjetivo, né? Até fatores extremamente técnicos, né? A gente consegue medir, por exemplo, números de hora de sono, né? Esse é um marcador muito mais objetivo, né? A gente consegue medir níveis de bem-estar metabólico, entre aspas, né? Através de exames de sangue, né? Por exemplo, a gente pode pedir um exame de sangue, isso em programas mais sofisticados, tá? Nível 2, nível 3, não é no nossa mentoria de entrada, né? A gente pede um exame de sangue completo da pessoa na semana 1, depois pede um exame de sangue completo na semana 2, e a gente vê ali percentualmente a melhoria em níveis de colesterol, diabetes e diversos marcadores metabólicos, né? Então, Ali, respondendo a tua pergunta, a gente utiliza tanto questionários de avaliação, de autoavaliação, né? Até fatores e mensurações extremamente técnicas, como o exame de sangue, número de horas dormidas, né? Ou tempo dedicado a certas tarefas, por exemplo, advogados, né? O número de petições que uma pessoa consegue, que um advogado consegue escrever por hora. Consegue medir isso antes e depois. Só que o nível de mensuração ele se sofistica, né? Então a gente consegue fazer N e N mensurações, né? Dependendo do âmbito que a gente quer medir. Ah, legal. Ô, Antônio, eu estou com o site de vocês aqui. Eu posso compartilhar aqui na tela? Olha só. Pode, mas eu acho que você está com o site em inglês. Sim, em inglês, que eu peguei lá no teu perfil, né? Pelo menos para ter uma noção. Posso te passar, né? o site? Tá. Então... Tem aqui o chat privado aqui do lado direito, né? Aí você coloca. Mas é só para. Eu vou colocar o do programa Flow em português. Sim. Que ele está. O nosso aqui site. Ele é esse aqui, para o programa Flow no Brasil, né? optnes.com/treinamento-flow. Beleza, aqui é tudo improviso aqui. Quer dizer, a gente vai fazendo aquilo sem roteiro, né? Eu poderia ter pego isso antes, mas tudo bem. A gente mostrei lá o que está em inglês direitinho. Tá certo. E agora a gente faz o jabá completo, né? A gente faz o jabá completo. Muito interessante, Antônio. Assim, achei encantador. Olha lá, gente, High Performance, um programa internacional, tem turmas aí chegando também, turmas abertas aí, 6 de março começa, ali os números que o Antônio falou, performance. Lecionamos em 12 coisas, pô, bem legal. Vocês lecionam o Flow, Antônio, que projeto incrível. E é muito legal. Muito legal. O nosso maior projeto é tentar levar essa tecnologia para o maior número de pessoas possíveis, inclusive as carentes, aquelas pessoas carentes que são as que mais precisam dessa tecnologia.
bem legal. Legal. Eu fico pensando aqui, Antônio, o que acontece? Né? Até hoje me questionaram sobre isso. Você começou, Antônio, com um trabalho voluntário. Né? Deixa eu até voltar para a gente aqui. Tá? Então, muita gente... quando eu comecei a fazer um trabalho voluntário, foi um trabalho voluntário hoje de simulação de projetos ágeis, aqui do Pipoca Ágil, em que as pessoas estão aprendendo na prática o que eles estudaram, vão querer mudar de carreira e tudo. Mas no início, quando eu lancei esse projeto, muita gente falou assim, pô, isso vai dar tua hora, né? Nossa, você vai ganhar nada e tudo. E você vê, ele começou, tinham 40 pessoas, tá? Já tem um ano, fez um ano agora. Estou com 1.000 e poucas pessoas inscritas no projeto. Chegou ao nível de 30 times, tá? Entre 10 pessoas e tudo, ativas, né? Hoje eu estou com... Comecei um ano diferente, justamente com produtos da área de saúde. Então, acho que eu estou com 12 times ativos, porque eu estou ativando aos pouquinhos. E eu fiquei pensando, nossa, tomara que eu chegue numa situação que nem você aí. Você vê, né? Você não chegou no momento, não, eu vou ganhar dinheiro com ele. Não é, você se doou o tempo, a coisa foi acontecendo. Tomara que alguma universidade, alguma indústria, alguma empresa esteja escutando a gente aqui e escutando que a gente tem um trabalho voluntário, né? Que a gente está ajudando muita gente conseguiu emprego. Tá? Eu faço lá usando o framework Scrum, tá? Então, fiquei sabendo recentemente, agora, ontem, que uma das integrantes, que vai continuar no projeto, conseguiu um estágio como Scrum Master, entendeu? Só com o trabalho do Pipoca Ágil, né? De simulação. Legal. Parabéns. Então, obrigado. Escutar a tua história, isso me motivou bastante. Porque, às vezes, tem gente que pergunta, nossa, você está perdendo tempo aí, ajudando as pessoas. Pô, você vê como é que você quer. Mas também é coisa da gente também, né, o Antônio e Alê? É coisa da gente, assim, eu sou assim, entendeu? Eu acho que... Por isso que eu me espelhei muito em você, fiquei assim, conectado. Falei, caramba, cara, tomara que eu seja você amanhã, entendeu? E o primeiro depósito, usando as próprias palavras do Antônio, que eu já fiz aqui o meu mapa mental aqui, que não adianta, eu vou anotando. O seu primeiro depósito no banco do esforço inicial está feito, né? Sim. E a vontade e a disciplina, né? Então, que é esse fator humano que ele trouxe aí no início. Mas eu fiquei super curiosa, Antônio, parabéns pelo trabalho. E assim, para a gente é maravilhoso trazer pessoas como você aqui, mostrar essas pessoas para o máximo de pessoas da área da saúde, né, Y, que a gente pode, a gente está trabalhando sempre aqui. Também o Pipoca Ágil é um trabalho voluntário, né? O Pipoca Ágil é um trabalho que a gente vem aqui e se encontra para transmitir o conhecimento e o quanto isso não pode ajudar na saúde mental das pessoas, no bem-estar das pessoas. Eu gosto muito de agilidade. Uma das coisas que a agilidade me pegou, assim, tipo uma flechada no coração, foi justamente poder entregar mais, melhor e mais feliz. Porque muitas vezes o pessoal acha que é antagônico mais qualidade e mais produtividade. E não é. E eu acho que o flow é a ciência que define o porquê não é. Então, com certeza, eu vou estudar muito em relação ao flow. Já estou aqui curiosa, querendo abrir aqui um monte de coisas e quero te agradecer imensamente por estar aqui conosco no Pipoca Ágil Saúde essa noite. Viu? Muito obrigada. Imagina, o prazer foi todo meu. Uma honra estar compartilhando esse nosso percurso. É realmente um prazer estar aqui. Parabéns pelo Pipoca Ágil. Parabéns por esse esforço de levar o Lean, o Scrum para a área da saúde, que é uma indústria tão importante, tão avançada cientificamente e tecnologicamente, porém tão atrasada em termos de gestão, né? O setor da saúde, especialmente hospitais, clínicas, precisam muito de Lean, de Scrum, de Six Sigma, para atenderem mais pacientes, com mais qualidade, redução de custos. Sim. E vocês estão de parabéns por essa catequização dos gestores na área da saúde em Lean Scrum. Parabéns.
Pô, Lê, o que acontece? O papo estava tão bom que eu esqueci da audiência aqui. O Aguinaldo já começou mandando gracinha. Esqueci da galera. Boa noite, Ibsen e Alê. A Lê está livre, leve e solta hoje. Muito legal, né? O público está aqui. O Naldo mandou boa noite, pessoal. Valeu. Mas o Antônio também não vai sair dessa. O Antônio tem um jeitão de galã, viu? Olá, galã, não foi contratado para falar bem dos convidados. Não foi contratado. Não teve. A Ana Paula, minha co-host, estava comigo aqui há pouco tempo. Boa noite, pessoal. Projeto lindo na área da saúde. A Amanda Ramires ganhou 2 livros meus aqui. A gente se encontrou aqui no Rio. Excelente bate-papo. E o André Guilhom, camarada que foi o excelente papo. Ele foi o primeiro episódio do podcast, foi com ele, André Guilhom. Ele contando expectativas. E é o podcast mais ouvido, que é o primeiro. Ele contando a expectativa de um podcast carioca falando sobre agilidade. Então, André Guilhom, muito obrigado pela sua presença. E fazer o nosso jabá, né? O nosso livro aqui, ó, Jornada Ágil Além da TI. Tá? É bem legal que é desmistificando o uso da agilidade por meio de exemplos em diferentes segmentos do mercado. Eu fui curador e a nossa amiga Alê participou aqui do livro também, como coautora aqui, né? E o Pipocagem também, nessa como é que é, editora, e essa série da Jornada Colaborativa, Pipoca Ágil, né? Ele participa colocando justamente os episódios lá dos livros. E muito legal, o rapaz aqui respondeu, ó, fico feliz que eles sempre lembram do primeiro episódio, viu? Viu, meu camarada? Você virou um artista. Então, beleza. Você quer dar uma última palavrinha aí, Alê? Não, eu passo para o Antônio aí as últimas palavras, se quiser deixar uma mensagem final, um convite para o pessoal, e minhas últimas palavras são só o agradecimento mesmo. Queria agradecer a Ana, que nos conectou, né? Ana, não sei se está aí escutando, mas brigadão. E agradecer vocês novamente, se tiverem ideias de novos episódios, ou tiverem perguntas ou contestações para me fazerem, podem ficar à vontade para me contradizerem também, né? E estou à disposição aí para que vocês precisarem, principalmente para projetos na área da saúde, que assim, a minha paixão. Poxa, o Antônio, aqui tem o seguinte, todo mundo que vem aqui volta. Não tem como. Tá. Como? Tem um problema sério, as pessoas voltam, não, Alê? Eles têm uma bancada, um evento, tá? Não fica assim, nunca mais vou lá no Pipoca, não. Você vai ser perturbado mais uma vez, né? Aparece no Link Off Saúde, a gente se encontra, está sempre em contato. Beleza. Então vamos fechar e vamos dar um tchau para a galera, que amanhã também tem aqui no Pipoca Ágil. Minha esposa fica pau da vida, porque eu estou quase toda noite aqui. Meu amor, calma. É um período só um período. Então, amanhã tem o seguinte, um debate muito legal com a professora Marluce. A gente vai falar sobre o tradicional e o ágil. É legal porque ele é nova aqui, tá? No canal, a gente vai conversar e tudo. Ela me procurou no LinkedIn, foi muito legal, né? Cara, esses encontros, para mim, estão assim, maravilhosos. Está rolando muito flow entre todo mundo aí que está aqui no Pipoca Ágil, muito bom. Então, não sai correndo daí, isso aí, não sai correndo daí, Antônio, que a gente vai fechar aqui, a gente vai ficar com um pequeno feedback, como é que foi o esqueminha todo aqui. Legal, gente, então um grande abraço, até amanhã, gente. Tchau, boa noite.